Meus irmãos, aqui abram suas Bíblias em Marcos capítulo 9. Estamos dando continuidade às pregações neste Evangelho. E hoje, Marcos capítulo 9, do verso de número 30 até o verso de número 32. Marcos 9, versos 30 a 32, assim nos diz a palavra do Senhor. E, tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Amém. Vamos orar, meus irmãos, ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso bendito Senhor. A Tua palavra, ó Deus, como pela manhã, mais uma vez, está aberta neste momento. E o propósito, Deus, nesta ocasião, é que a Tua palavra seja exposta. Que a Tua palavra seja exposta com clareza, esta breve porção da Tua palavra. E o nosso desejo, ó Deus, é ouvir a Tua voz. Por essa razão, ó Deus, rogo a Ti que o Senhor me use para o louvor da Tua glória e edificação do Teu povo nesta noite. Concede-me graça, ó Senhor, concede-me o vigor espiritual para falar a Tua palavra, ó Deus, com clareza. E que aqueles que aqui estão, Pai, possam ouvir a Tua voz com atenção. E que esta palavra possa encontrar morada nos nossos corações. E que possamos viver segundo a Tua palavra. Mais uma vez eu Te peço, ó Deus, usa-me para o louvor da Tua glória. Rogo-Te isto em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu bendito Filho. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Estamos agora numa breve porção da Escritura Sagrada que nós acabamos de ler. Um breve texto que, mais uma vez, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo reafirmando, repetindo algo que Ele já havia falado anteriormente. E aqui, nesta ocasião, falando de modo bem particular àqueles que são os seus discípulos. É interessante, meus irmãos, nós olharmos para esta porção da Escritura e nós olhamos para a Escritura como um todo e com frequência nós contemplamos o Senhor repetindo muitas vezes as mesmas verdades e isto certamente não é sem razão. Depois, meus irmãos, de o Senhor Jesus Cristo ter se manifestado com glória na sua transfiguração, apresentando ali a glória e a grandeza da sua divindade diante dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, o Senhor então desce do monte da sua transfiguração e então, como nós vimos, Ele vai se deparar com a realidade do mundo, de um mundo cheio de pecado, de pessoas confusas, estranhas à sua vontade, contrárias a Ele mesmo. Quando homens são perversos e cheios de pecado, se manifestam contra o próprio Senhor Jesus Cristo e a sua própria vontade. Ele não somente contempla pecado, confusão, incredulidade no meio do povo, inclusive no meio dos seus próprios discípulos, uma geração incrédula, uma geração que estava envolvida com pecado. Ele, meus irmãos, não somente contempla isto, mas ele vai contemplar também um jovem num estado degradante, miserável realmente, possesso por um espírito imundo. Mas então, meus irmãos, o Senhor ele vai manifestar a sua graça em favor daquele jovem, mas antes, Ele trata com os seus discípulos, Ele trata com aquela multidão, Ele trata com o pai daquele jovem, que possuía uma fé muito fraca, como é a nossa fé em muitas ocasiões da nossa vida.
Mas então, depois de ele ouvir a exortação do Senhor, então ele fala, eu creio, e roga, ajuda-me na minha falta de fé. Ele roga ao Senhor que o ajude, que o conceda mais fé nele. Então nós vimos que o Senhor, ele age favoravelmente ao jovem. O Senhor o liberta. O Senhor realmente o cura. Vimos então que os seus discípulos, eles olham para aquela situação e se perguntam por que razão nós não conseguimos expulsar este demônio, por que nós não conseguimos fazer aquilo. E o Senhor vai dizer, porque vocês não oram nem jejuam. Porque vocês não vivem numa verdadeira dependência de mim. Então ele vai mostrar que é necessário que nos utilizemos destes meios quando há ocasiões e coisas que são verdadeiramente difíceis para nós na nossa caminhada. Uma oração, uma vida de fé e de dependência do Senhor para toda obra que praticamos neste mundo. A obra do reino de Deus. Então, meus irmãos, nós chegamos a esta breve porção que acabamos de ler. Quando o texto, no versículo de número 30, nos dirá, e tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse. Então é interessante, está aqui o Senhor Jesus Cristo junto aos seus discípulos, e ele agora vai sair dali, e ele vai partir para Galileia, e o que acontece? O texto vai nos dizer que ele não queria que as multidões soubessem que ele estava ali. Você olha assim para isto e pensa, puxa vida, porque o Senhor, ele não queria isto? Porque, meus irmãos, o Senhor, ele desejava ter realmente um momento bem particular com os seus discípulos. Ele desejava ter um momento ali, no final da sua caminhada, ele estava caminhando para Jerusalém, onde ele haveria de sofrer, como foi dito anteriormente, e ele então quer um tempo com os seus discípulos. O desejo dele, meus irmãos, aqui, em ter esse tempo particular com eles, é com o propósito de ensiná-los. É com o propósito de ensiná-los e, mais uma vez, alertá-los sobre aquilo que ele foi chamado para fazer neste mundo. Aquilo que ele veio fazer, sendo ele enviado pelo Pai. Versículo número 31 nos diz isto. Porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia. Então vejam, meus irmãos, que ele realmente estava ali com os seus discípulos e ele vai aproveitar os momentos finais da sua caminhada para ensiná-los sobre a sua missão, que ele já havia dito anteriormente. Mas ele então quer reafirmar aqui. E ele não deixa, meus irmãos, os seus discípulos sem conhecimento disto. O Senhor, ele é verdadeiramente paciente e ele é verdadeiramente interessado em que aqueles que estão envolvidos na sua obra estejam plenamente conscientes daquilo que ele foi chamado para fazer. E ele certamente conhecia o coração dos seus discípulos. Ele sabia que aqueles homens enfrentavam realmente algum tipo de dilema e alguma dificuldade com aquilo que o Senhor Jesus Cristo foi chamado para fazer. Mas ele então pacientemente deseja particularmente se assentar junto a eles para ensiná-los. E, meus irmãos, esta disposição do Senhor Jesus Cristo em, apesar da dureza, da incredulidade, da ignorância dos seus discípulos, e perseverar em ensinar e em falar a sua obra, certamente nos ensina algo para nossas vidas. Nós que fomos chamados a imitar o nosso Senhor Jesus Cristo em tudo. Cristo é o nosso padrão em absolutamente tudo. E nos ensina, meus irmãos, muito, a mim como pastor, a você como um pai, pastor no seu lar, a vocês que estão de alguma forma envolvidos com pessoas, com instrução, com aqueles que escutam e logo esquecem, com aqueles que escutam, mas entra por um ouvido e sai pelo outro, com aqueles que escutam,
mas não creem, com aqueles que escutam, mas possuem pouca fé para crer. Esta é a nossa caminhada, isto é o que o ministro do Evangelho se envolve. E o Senhor Jesus Cristo nos chama a sermos semelhantemente a Ele. Que apesar de existir no meio da igreja pessoas que agem com grande incredulidade, mesmo diante das palavras do Senhor sendo ditas com clareza, mesmo havendo pessoas que possuem uma fé e uma fé fraca, mesmo havendo pessoas que escutam, mas parece que não estão ouvindo verdadeiramente as declarações, pessoas que precisam repetidamente serem ensinadas novamente acerca da vontade do Senhor. Devemos então aprender com Cristo e então procurar realmente perseverar nisto. É incansável e parece, meus irmãos, que interminável. Não tem fim a obra daqueles que foram chamados para isto. Porque domingo após domingo, nós somos chamados a anunciar o Evangelho do Senhor. E então anunciamos, e de um domingo para o outro, muitas vezes até do domingo para a segunda, todo o trabalho seu, todo o labor seu, parece que ele é lançado de lado. Por essa razão, estou falando que se trata de um tipo de obra que você não vai poder deixar de fazer. É o tipo de ensino, em várias ocasiões, que nós nunca deixaremos de fazer. E são muitas as formas e as coisas que tomam do coração dos discípulos do Senhor aquilo que de alguma forma nós trabalhamos para colocar no coração. O nosso próprio pecado, nossas próprias tentações, Satanás que muitas vezes vem e desfaz a obra do Senhor. E o que é que nós somos chamados a fazer? A verdadeiramente, meus irmãos, perseverar. Por essa razão, é de fato um trabalho que parece que não tem fim. Um trabalho que vai sugar todo o nosso vigor. Um trabalho que vai sugar, meus irmãos, realmente aqueles que são chamados a se dedicar a isto. Como disse um puritano, exatamente isto vai sugar todo o nosso vigor e força. Mas somos chamados a incansavelmente permanecer e perseverar no ensino como o próprio Senhor. E vocês também são chamados a isto. A perseverar neste ensino, porque assim como eu sou chamado a pastorear a igreja do Senhor Jesus Cristo e ensinar as mesmas verdades muitas vezes repetidamente, é um dever seu como pai, um dever seu como mãe, pastorear o coração do seu filho, que é igualmente duro. Difícil, que você vai falar e daqui a pouco está fazendo de novo. E você vai ensinar e ele faz de novo e parece que não aprendeu. E então você vai ser alguém que vai ter de ter realmente uma grande paciência e uma grande disposição que somente o Senhor pode nos conceder para tratarmos sempre ensinando muitas vezes a mesma verdade, as mesmas lições, as mesmas advertências que precisam ser ditas. Porque, meus irmãos, realmente é didático. O Senhor, Ele volta a ensinar as mesmas coisas que Ele havia falado anteriormente. Ele havia falado, meus irmãos, e qual o conteúdo aqui do ensino do Senhor Jesus Cristo? É a sua própria morte. Mais uma vez ele vai dizer. Como disse um pregador, alguma irmã chegou certa vez e pensou assim: pastor, o Senhor toda vez já falou sobre isto já. Já falou sobre cruz, já falou sobre estas verdades, estas mesmas palavras, este mesmo ensino. Já ouvimos isto. Então o pastor perguntou para a irmã: irmã, realmente, já ensinei isto várias vezes. Mas você aprendeu? Você colocou em prática aquilo que você aprendeu? Então a irmã ficou constrangida com aquilo, porque ela realmente parece não ter aprendido nem colocado em prática. Então ele disse: então eu vou falar de novo. Eu vou falar de novo até que você compreenda isto.
até que isto entre na sua cabeça, até que isto entre no seu coração, até que isto realmente seja vivido na sua vida. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele faz isto e nós, seguindo o próprio Cristo e a sua palavra e a sequência numa exposição sequencial expositiva, muitas vezes, meus irmãos, somos chamados a repetir as mesmas verdades diante do povo de Deus, a fim de que aprendam e procurem viver segundo esta palavra. É isto que acontece. Até que aprendamos e vivamos. Isto é para vocês, isto é para mim. Para todos nós. O Senhor repetidamente nos alerta muitas vezes das mesmas verdades. E então, meus irmãos, o que é que o Senhor Jesus Cristo está dizendo a eles? O Senhor Jesus Cristo, no versículo 31, nos diz: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. 3 dias depois da sua morte, ele ressuscitará. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, falou isto para eles. E o que é que o texto nos diz? O texto nos diz no versículo número 32, é que eles não entendiam aquilo. Eles não conseguiam compreender isto. E temiam interrogar até o próprio Senhor. Perguntar a ele sobre aquilo. De repente temessem falar algo sobre a cruz de Cristo, e então de repente ouvir o que foi dito para Pedro: arreda-te, Satanás. Sei lá, temores eles tinham no coração deles realmente, e eles não conseguiam compreender aquelas verdades. Realmente parece que estas questões não entravam na cabeça deles, ou eles não estavam querendo compreender aquilo. Porque para eles se tratava de algo realmente muito difícil. Como assim? O meu Senhor vai padecer? Mas Cristo, Ele agora fala, meus irmãos, mais uma vez. E Ele não está falando como anteriormente, sugerindo: olha, isso vai acontecerá. Ele vai dizer que isso, Ele será realmente entregue nas mãos. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. E mais uma vez ele vai usar este título para ele, não é? Filho do Homem. Que aponta para a sua humanidade, mas também para a sua divindade, para a realidade que ele é Deus e que ele é homem, que ele é Deus tal qual o Pai. Ele vai dizer o Filho do Homem, uma referência a ele mesmo. Ele gosta muito deste título. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Interessante, né? Filho do Homem entregue nas mãos dos homens. Então, meus irmãos, ele está afirmando que ele será entregue à vontade dos homens. Aquilo, daqui a pouquinho, nas exposições, acontecerá. Ele será entregue nas mãos dos homens, perversos, inimigos do Senhor, pelo traidor Judas, que será apontado por ele mesmo. Até aqui, nada é dito com clareza sobre isto, sobre quem será realmente, mas o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Ele está plenamente consciente de que Ele verdadeiramente passará por isto. E o texto nos diz: Ele será entregue nas mãos dos homens e o matarão. Então, vejam que Cristo, meus irmãos, Ele está plenamente certo de que isto acontecerá. Ele sabe que é exatamente desta forma que ele morrerá. Ele será entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. São aqueles, meus irmãos, ditos em Marcos capítulo 8, verso 31. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. É nas mãos desses homens perversos, meus irmãos, que ele vai dizer que ele será entregue. Daqueles que foram criados pelo próprio Senhor. Daqueles que deveriam com as suas mãos servir ao Senhor Jesus Cristo, são exatamente eles que com as suas mãos matarão o próprio Senhor Jesus Cristo.
Vejam só, meus irmãos, que os homens aqui, justamente fazendo aquilo que é contrário àquilo que eles deveriam fazer na sua vida. Quando eles deveriam honrar ao Senhor Jesus Cristo servindo, eles vão pegar essas suas mãos perversas e vão derramar um sangue inocente. Eles o matarão, sendo o Senhor entregue nas mãos deles, por vontade do Pai, certamente, por livre e espontânea vontade, entregando-se como um verdadeiro filho obediente, mas também por causa da impiedade, maldade, malícia, perversidade dos homens que fizeram todo tipo de coisas erradas para crucificar o Senhor da glória, o Filho do homem. Ele teria então de realmente experimentar isto na sua vida, e ele foi humilhado, meus irmãos. Quando esse texto fala que sobre ele que será entregue nas mãos dos homens e que o matarão, está apontando para a realidade da sua humilhação. Da humilhação do Senhor Jesus Cristo nesta vida. Da sua humilhação na sua morte. E como nos diz, meus irmãos, os nossos padrões doutrinários, na pergunta de número 49 do Catecismo Maior de Westminster, como Cristo se humilhou na sua morte. Cristo se humilhou na sua morte, porque tendo sido traído por Judas, abandonado pelos seus discípulos, escarnecido e rejeitado pelo mundo, condenado por Pilatos e atormentado pelos seus perseguidores, tendo também lutado contra os terrores da morte e os poderes das trevas, tendo sentido e suportado o peso da ira de Deus, ele deu a sua vida como oferta pelo pecado, sofrendo a vergonhosa e maldita morte da cruz. Ele, meus irmãos, sofreu tudo isto, como nós lemos, inclusive, no credo apostólico. Ele foi humilhado. Ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Esta é a humilhação do nosso Senhor. E ele teve, meus irmãos, de sofrer, e ele teve de padecer. Por que razão? Por causa daquilo que nós fizemos desde o princípio de todas as coisas. Porque nós quebramos o pacto de Deus juntamente a Adão. Porque nós nos tornamos inimigos do Senhor. Porque nós quebramos a sua lei. Porque nós nos tornamos verdadeiros inimigos de Deus e nos rebelamos contra Ele. Então, meus irmãos, nós passamos a viver num estado de pecado, num estado de miséria. Nós nos tornamos mortos espiritualmente. E nós então, meus irmãos, estávamos afastados do Senhor. Esta era a nossa realidade. Então, o que isto provocou? Isto fez com que o Senhor, sendo um Deus cheio de graça e misericórdia, tivesse de providenciar um meio para que pudéssemos ser arrancados desta miséria. E este meio foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Não foi, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, por que Jesus Cristo ele teve de morrer? Por causa dos nossos pecados. Por causa do meu pecado, por causa dos teus pecados, Cristo teve de padecer naquela cruz maldita, morrendo amargamente, sofrendo ali naquela cruz a ira de Deus sobre si, tornando-se maldição no nosso lugar, como nos diz Gálatas capítulo 3, verso de número 16. Gálatas capítulo 3, verso 16, fala sobre esta maldição que Cristo se tornou por nós naquela cruz. Não por causa dos seus próprios pecados, mas por causa dos meus e dos teus pecados. Gálatas capítulo 3, verso 16 nos diz: ora,
As promessas foram feitas... Gálatas capítulo... Perdi a referência do texto. Gálatas capítulo 3, verso 13. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Por quê? Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Quem foi pendurado em madeiro? Cristo. Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, nos diz a palavra, e ele está fazendo referência a Deuteronômio, capítulo 21, verso número 21 a 22, que vai falar que é maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E, meus irmãos, Cristo realmente foi aquele que teve de padecer isto, por causa dos nossos pecados. Cristo, meus irmãos, realmente teve de ser humilhado, ele teve de sofrer, ele teve sede, ele sofreu amargamente ali na cruz, e o Salmo de número 69, bem como o Salmo de número 22, meus irmãos, retratam com muita clareza o Cristo que teve de padecer naquela cruz, humilhando-se por causa dos meus e dos teus pecados. Salmo de número 69, a partir do versículo 19, nos diz: Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. O opróbrio partiu-me o coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde, por consoladores, e não os achei. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Será que isso lembra você de alguma coisa? Será que o Salmo de número 22 também não pode ser muito claro, fazendo referência a esta ocasião em que Cristo padeceu sendo humilhado? Quando o salmista vai nos dizer no Salmo de número 22, versículo 22 do Salmo, capítulo 22, Salmo de número 22, na verdade, que diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Deus meu, será que isso te recorda de alguma coisa? Meus irmãos, isso certamente nos deve recordar a cruz amarga de Cristo e a ocasião em que Ele recebeu sobre si toda a ira que eu e você realmente merecíamos experimentar. Ali, meus irmãos, está a humilhação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele realmente, meus irmãos, padeceu e morreu por causa dos nossos pecados. Mas nós fomos salvos por Cristo. A morte que humilhou o nosso Senhor foi a que nos exaltou. Nós fomos então redimidos da morte, da sepultura. Agora somos homens e mulheres que foram salvos por este bendito Redentor, que foi crucificado, eu repito, por causa dos nossos pecados. Mas, meus irmãos, Cristo padeceu de uma vez para sempre. Não há necessidade deste sacrifício dele mais por nós. Mas nós ofendemos ao Senhor. É como se nós disséssemos para Ele: crucifica novamente o Senhor. Crucifica novamente o Senhor. Sabe quando nós fazemos isto? Todas as vezes, meus irmãos, que nós voltamos a cometer pecados contra o nosso Deus. Todas as vezes que nós pecamos contra o nosso Senhor, nós estamos como que declarando isto. Crucifica Ele. Porque, meus irmãos, nós verdadeiramente deveríamos odiar o pecado que crucificou a Cristo. Mas por que razão? Muitas vezes, na nossa caminhada, nós nos associamos com aquilo que crucificou o nosso bendito e amado Redentor. Nós jamais devemos nos associar a isto. Eu já falei isto aqui na outra ocasião.
E até me utilizei de algumas palavras de um puritano que vai dizer: você se associaria com alguém que de alguma forma fez algum tipo de maldade contra pessoas que você ama? Contra alguém que procurou ferir aqueles que você ama? Contra alguém que fez algum tipo de maldade a mais perversa contra aqueles que são objeto do seu amor? Você aprovaria, você louvaria os atos desta pessoa? A resposta é clara, certamente não. Certamente nós não aprovaríamos, nós não nos alegraríamos, nós não participaríamos daquilo. Mas por que razão nós sempre nos voltamos a afundar a cara, sempre, muitas vezes, no mesmo pecado que crucificou o nosso Redentor? Porque muitas vezes nós participamos, compactuamos, promovemos, nos alegramos com a iniquidade que matou o nosso Senhor. Meus irmãos, se nós realmente amamos o nosso Cristo, aquele que padeceu por nós odiaremos aquilo que o crucificou. Nós odiaremos todo tipo de pecado que pode surgir no mundo ou dentro de nós mesmos, no nosso próprio coração, na nossa vida. Como, meus irmãos, é necessário que estejamos sempre sendo recordados desta realidade. Cristo morreu para nos livrar do pecado, não para que vivamos mergulhados na iniquidade. Não foi para isto que Ele nos redimiu. Ele não nos salvou para isto. Então, como a verdadeira expressão de gratidão ao nosso Deus, também nós deveríamos realmente, meus irmãos, diligentemente procurar viver de um modo que seja agradável a este nosso bendito Senhor que morreu por nós. Os nossos pecados crucificaram o nosso Redentor. Mas Ele é o nosso bendito Salvador. Foi Ele quem nos redimiu. Foi Ele quem nos salvou. Ele foi humilhado até a morte e morte de cruz. Ele foi obediente ainda ao Senhor e obediente até a morte e morte de cruz. Permaneceu, meus irmãos, 3 dias na sepultura. Nos diz a palavra, nos diz os nossos padrões doutrinários, nos diz os credos que nós confessamos. Mas então, o que é que ele vai dizer aqui para os seus discípulos? Ele vai dizer: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Meus irmãos, é muito interessante porque o Senhor vai unir em uma declaração tão breve a glória, a sua humilhação e a glória da sua ressurreição, que aponta para a realidade da sua exaltação. De um Cristo que foi humilhado, mas foi exaltado. Ele vai dizer: eu ressuscitarei ao 3º dia. Eu ressuscitarei ao 3º dia, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. E, meus irmãos, nós sabemos, a palavra nos diz, o Senhor ressuscitou a Cristo dentre os mortos. O Espírito Santo de Deus ressuscitou o Cristo dentre os mortos. Mas o próprio Cristo ressuscitou, vamos dizer assim, a Ele mesmo dentre os mortos. Quando nós olhamos para João capítulo 10, verso de número 11, a palavra nos ensina isto. Cristo vai declarar isto com muita clareza diante dos seus ouvintes naquela ocasião. Então, João, capítulo 10, a partir do versículo de número 11, vai nos dizer o seguinte: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge, então o lobo arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou um bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço ao Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las
elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Ele tem poder, Cristo, para então ser ressuscitado dentre os mortos. Ainda em João, capítulo 2, verso de número 19, ele vai declarar esta mesma verdade. Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Ele fará isto. Cristo, ele tem poder para que possa então ser ressuscitado de entre os mortos. Mas, meus irmãos, é interessante, aqui, depois de apontar para a realidade da sua humilhação, ele aponta para a realidade da sua exaltação, que começa, meus irmãos, justamente na sua ressurreição. Como mais uma vez nos diz os nossos padrões doutrinários, qual é o estado de exaltação de Cristo? O estado de exaltação de Cristo compreende a sua ressurreição, ascensão, o estar sentado à destra do Pai e a sua segunda vinda para julgar o mundo. Pergunta de número 52. Como Cristo foi exaltado na sua ressurreição. Cristo foi exaltado na sua ressurreição, em não ter visto a corrupção da morte, pela qual não era possível que ele fosse retido. E o mesmo corpo em que sofrera, com as suas propriedades essenciais, sem a mortalidade ou outras enfermidades comuns a esta vida, tendo-se realmente unido à sua alma, ressurgiu dentre os mortos ao 3º dia. Ressurgiu dentre os mortos ao 3º dia, pelo seu próprio poder. E por sua ressurreição declarou-se Filho de Deus, por haver satisfeito a justiça divina, ter vencido a morte e aquele que tinha o poder sobre ela, e ser o Senhor dos vivos e dos mortos. Tudo isso fez ele na sua capacidade representativa como cabeça de sua igreja para a justificação e vivificação dela na graça, apoio contra os inimigos e para lhe assegurar a sua ressurreição dos mortos no último dia. Cristo, meus irmãos, ele foi exaltado na sua ressurreição. E nós olhamos então para esta ocasião e pensamos por que razão os discípulos eles ficaram tristes com aquilo. Porque eles olham para a declaração do Senhor, o Evangelho de Mateus nos dirá, eles ficaram tristes, não pouco tristes, muito tristes, o texto vai dizer. Parece que mais uma vez eles estavam simplesmente ouvindo sobre a morte de Cristo. Parece que se entristecem com isto, mas Cristo, mais uma vez, como anteriormente, ele fala: eu ressuscitarei. Eu serei exaltado. Eu vencerei a morte. Eu vencerei o diabo. Eu vencerei os meus inimigos. Eu vencerei os teus e os meus inimigos. A morte de Cristo e a sua ressurreição é uma grande manifestação e um brado de grande vitória de que o nosso Senhor, Ele é vitorioso e nós, com Ele, somos vitoriosos. Então, meus irmãos, olhar para isto aqui deveria, na verdade, trazer para os discípulos do Senhor grande alegria, não tristeza. Grande alegria no coração, porque Cristo padeceu, mas Ele declara antecipadamente: eu ressuscitarei. Para a justificação, para a obra perfeita de redenção em favor de todos aqueles por quem eu morrerei.
E Ele, meus irmãos, ressuscitou. E nós cremos nesta verdade gloriosa. Morreu para a nossa salvação, ressuscitou para a minha e a tua justificação. Fomos redimidos por este Cristo que completou a sua obra perfeita de morte e ressurreição dos mortos, sendo exaltado à destra de Deus, o Pai. Meus irmãos, Cristo foi humilhado, Ele agora está exaltado. Ele permanece neste estado hoje, à destra do Pai. O que acontecerá então um dia? Este mesmo Cristo que ressuscitou dos mortos, que foi assunto aos céus, que virá um dia para julgar a terra, é o Senhor com quem nós nos encontraremos. Todos nós que estamos aqui. Se um dia morrermos, ou em vindo Ele enquanto estivermos vivos, nós iremos contemplar o nosso Senhor que ressuscitou dos mortos. Mas não somente nós, meus irmãos, à semelhança do próprio Senhor Jesus Cristo, ressuscitarão todos aqueles que morrerem em Cristo. Mas não somente eles, até mesmo aqueles que não creem em Cristo. A palavra do Senhor nos dirá que alguns ressuscitarão para sofrer a segunda morte, juízo eterno. Nós que fomos salvos pelo Senhor e os nossos irmãos em Cristo, aqueles que nós tanto amamos, que morreram, um dia ressuscitarão. Meus irmãos, isto é glorioso demais. Porque aquele que morre em Cristo, aqueles familiares, amigos, pessoas queridas por nós que morrem em Cristo, nunca deveria ser para nós uma razão para ficarmos demasiadamente tristes e eternamente tristes, porque nós cremos na verdade da ressurreição. Esta é a nossa esperança. Nós não somos como muitos aí que não têm esperança. Algum dia e no dia do Senhor nós veremos os nossos amados irmãos em Cristo sendo ressurretos dentre os mortos. E viveremos com eles eternamente. Não mais vendo eles sofrendo o que sofreram aqui nesta vida, mas vendo eles junto a nós com os corpos glorificados e perfeitos. Esta é a minha e a sua esperança. Será que isso não deve trazer alegria para o meu e o seu coração? A verdade é que Cristo morreu, mas ressuscitou e que nós ressuscitaremos semelhantemente a Ele. Isto deve, meus irmãos, consolar o meu e o teu coração hoje. Quanto a quem no passado se foi, aqueles que um dia irão, nós um dia os encontraremos. E nós juntos contemplaremos a glória de Cristo. Este é o real desejo dele. O desejo de Cristo é que todos nós contemplemos a sua glória. Nós vamos concluir aqui lendo João, capítulo de número 17, onde é revelado o desejo do Senhor Jesus Cristo. João, capítulo 17, a partir do verso 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejas um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O que é que ele deseja? Cristo. Ele deseja que nós contemplemos a glória que o Pai o conferiu desde antes da fundação do mundo. É justamente isto que um dia nós contemplaremos.
estando nós com corpos glorificados, contemplando a este nosso Senhor de eternidade a eternidade. Louvado, meus irmãos, seja o nosso bendito Senhor por isso. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Deus. Senhor, nós queremos, Pai, dar graças a Ti por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Aquele que nos redimiu do pecado para que vivamos em retidão, em pureza diante de Ti. Ó Senhor, que nós verdadeiramente, Pai, possamos caminhar de um modo que seja agradável a Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a realmente odiarmos o pecado e amarmos a justiça e a vivermos, Pai, de um modo que honre o Teu nome, que santifique o Teu nome. E também, Senhor, ajuda-nos a sempre termos a verdade em nosso coração, esta viva esperança de que um dia haverá a ressurreição dos mortos e que um dia, Senhor, nós encontraremos aquelas pessoas que nós tanto amamos, que foram antes de nós, mas um dia viveremos com estas pessoas eternamente. Te louvamos, Pai, por isto e aguardamos, ó Deus, este dia com grande expectativa. Oramos a Ti assim, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu bendito Filho. Amém.